Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like nesta bagaça. O like de vocês é o pagamento da artesã. Então, por favor, antes de começar, tá? Para que vocês não esqueçam, já vai dando seu like aí embaixo. Nós estamos vindo com uma sequência de panos de prato. Foi uma ideia de uma das inscritas, a Eloide. Ela deu uma ideia de eu fazer aulas de segunda a sexta e só pano de prato, porque ela trabalha com isso, ela quer diversificar os modelos dela. Então, eu aceitei isso como um desafio. Então, começamos um projeto no início do mês, que é o projeto Desafio Pano de Prato Todo Dia. Então, nós estamos postando aulas de segunda a sexta, sempre às 9 horas da manhã, o horário não mudou, e sempre pano de prato, um diferente do outro, tá? Então, é assim, hoje nós vamos fazer esse barrado aqui. Olha que barrado lindo, gente! Delicado, romântico, ó, super bonitinho. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Ele é um pano de prato que chama a atenção, chama o olhar da cliente, tá? Espero que vocês gostem de fazer, que vocês façam, que vocês curtam a aula. O passo a passo está bem detalhado. A minha sugestão de preço para esse barrado é de 12 a 15 reais. Vai depender, é óbvio, da região onde vocês moram, do valor do material que vocês compram, tá? Mas é uma base só para vocês se situarem. Espero que vocês gostem da aula. É um grande prazer estar aqui, sempre falando com vocês, criar coisas novas. Eu estou sempre pensando no que vocês podem fazer para melhorar as suas vendas. Mas esses panos de prato vocês podem fazer para vocês. Façam, meninas, façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Ó, grande beijo no coração de todas. Vamos trabalhar. Então, gente, para fazer esse nosso pano de prato, nós vamos precisar de um tecido para pano de prato, que vocês vão comprar do jeitinho que vocês costumam comprar aí na casa de vocês, tá? Quem acompanha aqui o canal já viu, eu faço o meu eu compro ele a metro, corto 50 por 70, faço bainha nas duas laterais maiores, aí ele cai para 47 por 70 centímetros. É o tamanho padrão dos panos de prato que eu faço, tá? Então, é assim, eu faço bainha nas duas extremidades. Eu faço barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado principal, que é aquele barrado mais decorativo, mais bonito, que chama o olhar da cliente. E faço na outra extremidade um barrado que eu chamo barrado secundário, que ele é um barradinho estreito, que na beiradinha tem um elo de tecido para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Esse barradinho aqui, ele faz a diferença se você pretende comercializar, tá? O seu produto. Então, é assim, nós vamos fazer um barrado, nós vamos estar utilizando uma régua que nós fizemos na aula passada, que é a régua para barrado da letra J, tá? Eu vou deixar o link dessa aula onde eu fiz essa régua aqui embaixo na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Nessa aula, nós fazemos a reguinha e colocamos o barrado, utilizando ela como cantoneira. Nesse vídeo de hoje, nós vamos utilizar ela de uma outra forma, tá? Uma outra forma de se utilizar ela. Porque é legal que você vai diversificar o seu trabalho.
Aí, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar aqui, ó, um tecido. Eu estou utilizando aqui o tricoline, tá? É um tecido que no assim, ou seja, na largura, ele vai ter 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato. Você vai medir o seu pano de prato e vai acrescentar 3 centímetros. Agora, aqui no comprimento, ele vai ter 21 centímetros. Por que 21 centímetros? Porque nós vamos utilizar a nossa reguinha assim, tá? E assim, ó, nós vamos utilizar ela assim, na diagonal. E para utilizar ela na diagonal, tem que ter 21 centímetros, que vai dar direitinho aqui com um suportezinho para você riscar direitinho de um lado e de olha outro, só, gente, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar esse nosso tecido, passar e vincar o meio dele, tá? Para poder riscar a nossa reguinha. Beleza? Aí assim, ó. Abriu, aqui tá o vinco. Aqui, deixa eu mostrar assim desse outro lado, que fica melhor para vocês verem. Aqui no vinco, nós vamos colocar a nossa régua. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Em diagonal para cá. Vamos riscar. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer com o outro lado, só que nós vamos fazer em espelho. Vamos dobrar para cá, tá? Assim. E vamos riscar. Então, você vai observar que o risco lateral vai terminar antes do tecido terminar. Então, você vai riscar normalmente e aqui só vai adiantar ele, tá? Aqui, você vai aumentar, porque o risquinho parou aqui. É isso aqui. Só que eu quero que essa margem aqui seja maior. Então, eu vou marcar da beiradinha do desenho para cima, 4 centímetros, fazer um pontinho. Esse, então, vai começar daqui, ó. E o risco vai ser esse aqui, tá? A única coisa que fica diferente é esse aqui, que eu quero essa margem aqui de tecido maior. Depois disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. É essa parte aqui que nós vamos cortar. Essa parte aqui, nós não vamos cortar não, que nós vamos costurar. Beleza? Uma coisa que vocês têm que atentar é que se o seu tecido tem um desenho e se o seu desenho tem uma direção, essa parte aqui é a parte de baixo. Esta parte aqui é a parte de baixo, tá? Então, essa parte aqui vai ficar na parte do pé do desenho, ok? E agora nós vamos cortar isso aqui. Ó, desse jeitinho aqui, gente, tá? Ó, cortei, separei e vai ficar assim. Essa parte aqui nós vamos colocar no nosso tecido do pano de prato. De que forma? Ó, tecido do pano de prato. Nós vamos dobrar e vincar ele no meio, porque nós queremos o meio dele para centralizar o nosso barrado, tá? Então, você vai dobrar ele assim ao meio, passar e vincar, para ele ficar com o meio aparente, né? Vincado. Aí tá aqui. O tecido do pano de prato com o avesso para cima. O tecido do barrado também com o avesso para cima. Aí, ó, aqui nós vamos botar vinco com vinco, tá? Ou seja, o meio do tecido com o meio do tecido, alfinetar. Nós vamos alfinetar esse tecido aqui, ó, ele reto aqui. Tá aqui, ó, tecido todo alfinetadinho. Então, vocês vão ver que eu alfinetei aqui
eu alfinetei nessa parte aqui de baixo, aqui no meio e aqui. Porque eu não quero que na hora de estar costurando, ele saia do lugar, tá? Nós vamos vir costurando em cima do risco, tá? Até aqui. Só que percebam que você vai começar a costurar aqui, onde começa o tecido do pano de prato. E você vai terminar a sua costura aqui, ó, onde termina o tecido do pano de prato, tá? É nesse limite aqui. Nessa partezinha aqui em cima. Aí tá aqui, ó, todo costuradinho em cima do risco. Eu não sei se eu falei antes, mas o ideal quando você vai costurar em cima do risco, regiões arredondadas, procura fazer com aquele ponto reto menorzinho que você tem na máquina. Aqui eu vou recortar toda a volta dele o mais pertinho possível da costura. Cuidado para não cortar onde você costurou, porque vai ter que refazer o trabalho, tá? E tá aqui, ó, cortei bem rente ao tecido, tá? Desse jeitinho aqui. Se nesses biquinhos aqui, nessas entradas do círculo, você procura dar piques, nós vamos desavessar. Se ao desavessar, você notar que tá ficando enrugado, é só voltar de novo o tecido e dar mais um piquezinho, tá? Cuidado, como eu já falei, para não cortar na costura. Por exemplo, aqui, ó, nesse piquezinho aqui, nesse bico, você dá um piquezinho para a curvinha ficar mais assentada, tá? Com cuidado sempre para não cortar aonde você costurou. Se por um acaso você cortar onde você costurou, é só voltar e costurar de novo, tá? Aí agora nós vamos desavessar, jogar esse tecido pra lá, tá? Nós vamos fazer isso, desavessar direitinho, passar muito bem passadinho o tecido. Esse desenho aqui, essa sobra aqui de tecido da lateral, nós vamos fazer o que? Nós vamos jogar ela pra dentro, ó, na direção do tecido do pano de prato. A mesma coisa nós vamos fazer com o outro lado. Aí nós vamos lá para a máquina. Você pode rebater essa costura aqui bem na beiradinha para firmar esse desenho, para ficar bonitinho, ó, tá? É um desenho bem delicadinho. E aqui também nós vamos, ó, costurar aqui na beiradinha, só para dar uma firmada. Por que que nós não fizemos aqui, nós não dobramos para o acabamento? Porque aqui, ó, nós vamos colocar um passa-fita. Então, não há necessidade, ó, tá? Ó. Ó. Aqui vai ser o passa-fita. Então, aqui nós... Ó, tá vendo aqui? Nós botamos, medimos direitinho. Aí eu vou dar um desconto de uns 2 centímetros e cortar. Então, a medida é essa daqui. A medida vai depender da largura do seu pano de prato, tá? Porque é esse desenho aqui. É só medir, gente. Vou colocar uma fita, e a fita que eu escolhi para colocar é essa daqui, ó. Essa cor aqui, que é exatamente a cor das fitinhas, das florzinhas do desenho. Aí depende do gosto da artesã. Aqui, ó, gente, já costurei.
Você vê que é facinho, é um pano de prato que tem um efeito bonito, tá? Aí agora, esses lacinhos aqui, ó, eu vou colocar ele aqui nessas pontinhas, esses dois lacinhos, para ficar super charmosinho. O lacinho, geralmente, você pode costurar com a agulhinha, você pode costurar na máquina aqui, ó, o mais pertinho possível. Eu gosto de primeiro fixá-lo com a cola de tecido e depois eu venho com os pontinhos, tá? Mas isso é do gosto da artesã, é de acordo com o material que está disponível para você. Eu torno a repetir que cola de tecido não é uma cola cara e que ela facilita muito a vida da gente nos acabamentos, tá? Ela é um facilitador. Não quer dizer que eu vou deixar o lacinho preso só na cola, não, tá? Porque pano de prato é uma peça que foi feita para ficar em contato com a água. Então, tem que ter bastante segurança. Mas convém, para mim, ajuda, né? Facilita a cola. Ó, como vocês viram, eu passei cola em toda o tecido, tá? Um lacinho todo, porque eu gosto dos lacinhos abertos. Mesmo depois da lavagem, eles ficam abertinhos. E estabilizo no lugar, que é essa pontinha aqui. Aí aqui, ó, tá coladinho. Depois que o lacinho tá estabilizado, é só vir, ó, aqui atrás, dando pontinhos. É muito mais prático, tá? Então, ó, tá prontinho o nosso pano de prato, nosso barradinho. É um barrado diferente, mas simples de fazer. Vocês viram que gasta pouco material, é uma tira de tecido só. O aviamento, vocês podem trocar o passa-fita com fita pelo aquele passa-fita falso, por um gripir, por uma cianinha, tá? Você pode improvisar aqui. Você pode colocar também viés de uma cor contrastante para aparecer. Enfim, a partir desse modelo você pode criar, né? A sua imaginação pode voar longe. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o like de vocês, pagar artesã. E ó, até a próxima aula, se Deus quiser.